E se o problema da sua vida não fosse falta de fé, nem falta de oração, mas hábitos pequenos que você repete todos os dias sem perceber? Coisas tão comuns que parecem inofensivas, mas que silenciosamente vão atrasando sua vida, enfraquecendo sua fé e bagunçando suas decisões. Muita gente pede direção a Deus, pede resposta, pede mudança, mas continua vivendo no automático, repetindo padrões que a própria Bíblia já alertava. E o mais perigoso não é o pecado escancarado, é aquilo que parece normal, aceitável, comum, mas que vai afastando o coração do propósito. A Bíblia diz que o povo perece não só por rebeldia, mas por falta de entendimento. Ou seja, não é sempre maldade, muitas vezes é ignorância espiritual. A pessoa ama a Deus, mas não percebe que certos comportamentos estão drenando sua força por dentro. Hoje, você vai descobrir 10 hábitos que parecem pequenos, mas funcionam como freios invisíveis. E não é para te acusar, é para te despertar. Porque quando Deus revela algo, não é para envergonhar, é para libertar. Em cada hábito, você vai ver 3 coisas. Como isso aparece no dia a dia, por que isso atrasa sua vida segundo a Bíblia, e como superar usando os próprios ensinamentos bíblicos. Tudo simples, direto e aplicável. Fica comigo até o final, porque o último hábito é um dos mais ignorados e, ao mesmo tempo, um dos que mais impedem pessoas de avançarem espiritualmente. Talvez hoje você entenda que o atraso não era falta de capacidade, era só um ajuste de rota. Hábito 1. Procrastinar. Decisões importantes. Procrastinar não é só deixar uma tarefa para depois. Muitas vezes é adiar decisões que você sabe que precisa tomar. Uma conversa difícil, um pedido de perdão, o fim de um ciclo, o início de algo novo. A pessoa sente no coração que precisa agir, mas sempre encontra uma desculpa para empurrar. No dia a dia isso parece prudência, mas na verdade é medo disfarçado. Depois eu vejo isso. Não é o momento certo. Quando eu estiver melhor eu faço. E enquanto isso, a vida fica parada. Nada muda, nada anda, nada flui. Isso atrasa a vida porque decisões são portas. E portas só se abrem quando alguém tem coragem de girar a maçaneta. A Bíblia deixa isso muito claro quando diz que existe um tempo certo para agir. E que perder esse tempo traz consequências. Em Eclesiastes, a palavra ensina que quem observa o vento nunca semeará. E quem olha para as nuvens nunca colherá. Ou seja, quem espera o cenário perfeito nunca sai do lugar. Sempre vai ter medo, sempre vai ter risco, sempre vai faltar alguma coisa. A Bíblia nos mostra que Deus age no movimento, não na paralisia. Muitas respostas só aparecem depois do primeiro passo. A procrastinação espiritual nos mantém presos no quase. Quase mudei. Quase obedeci, quase vivi algo novo. Para vencer isso, a orientação bíblica é simples e profunda. Obediência imediata, não perfeita, mas sincera. Ore pedindo coragem, não controle. E faça hoje uma ação pequena, mas real. Porque quando você quebra a procrastinação, você destrava não só uma decisão, você destrava a sua vida. Hábito 2. Reclamar. Mais do que agradecer. Reclamar virou algo tão comum que muita gente nem percebe mais. É o trabalho, o dinheiro, o corpo, a rotina, as pessoas. A reclamação começa pequena, como um desabafo, mas aos poucos vira um estilo de vida. E quando você vê, tudo parece pesado. No cotidiano é assim. A pessoa acorda já reclamando, passa o dia reclamando e dorme com a sensação de cansaço emocional. Não porque trabalhou demais, mas porque alimentou pensamentos negativos o dia inteiro. Isso atrasa a vida porque a reclamação constante enfraquece a fé. A Bíblia mostra que palavras têm poder. E quando a boca só declara problema, a mente começa a acreditar que nada vai mudar.
Em Filipenses, a palavra orienta: façam tudo sem murmurações nem discussões. Não é porque Deus ignora dificuldades, mas porque Ele sabe que a murmuração rouba a confiança e endurece o coração. A Bíblia também mostra que um povo inteiro deixou de avançar porque preferiu reclamar em vez de confiar. Eles viam milagres, mas focavam no que faltava. E isso os manteve rodando no mesmo lugar por muito tempo. Superar esse hábito não é fingir que está tudo bem. É aprender a trocar reclamação por oração e gratidão. Antes de reclamar, agradeça por algo específico. Isso muda o ambiente espiritual e emocional. A gratidão não muda só a situação, ela muda você. Hábito 3. Viver comparando sua vida com a dos outros. Comparar virou um hábito silencioso, principalmente por causa das redes sociais. Você vê a conquista do outro e começa a achar que está atrasado, que falhou, que perdeu tempo. Sem perceber, a alegria vai embora. No dia a dia, isso acontece quando você olha a vida dos outros como referência constante. O problema é que você passa a medir seu valor pelo ritmo alheio e não pelo processo que Deus está construindo em você. Isso atrasa a vida porque comparação rouba foco, e sem foco não existe crescimento. A Bíblia ensina que cada pessoa tem um chamado e um tempo específico. Quando você se compara, você desonra o seu próprio processo. Em Gálatas, a palavra orienta que cada um examine a sua própria obra, sem se medir pelo outro. Deus não trabalha com cópias, Ele trabalha com propósito individual. A comparação faz você pular etapas, e etapas puladas viram feridas no futuro. O que parece demora, muitas vezes, é preparo. E preparo é cuidado de Deus, não abandono. Para vencer esse hábito, a Bíblia ensina contentamento e fidelidade no presente. Celebre o que Deus faz no outro, mas cuide do que Ele está fazendo em você. Quando você para de competir, você volta a caminhar. E quem caminha com constância chega. Hábito 7. Não perdoar pequenas ofensas. Muita gente acha que não perdoar pequenas ofensas é algo justificável. Afinal, foi só um comentário, foi só uma atitude, não foi tão grave assim. Mas o problema não é o tamanho da ofensa, é o tempo que ela fica guardada no coração. No dia a dia, isso aparece quando alguém revive mentalmente uma conversa, um gesto ou uma palavra. A pessoa diz que já superou, mas ainda sente incômodo, ainda muda o comportamento, ainda fecha o coração. Sem perceber, aquela pequena mágoa vira um peso constante. Isso atrasa a vida porque mágoa prende. Enquanto você guarda ressentimento, você gasta energia emocional com o passado. E quem vive preso ao que aconteceu ontem tem dificuldade de viver o que Deus quer fazer hoje. A Bíblia é muito clara quando ensina que o perdão não é opcional. Jesus disse que, da mesma forma que somos perdoados, devemos perdoar. Não porque o outro merece, mas porque o perdão liberta quem perdoa. Em Efésios, a palavra orienta a não dar lugar ao ressentimento, porque ele abre espaço para coisas que roubam a paz e a comunhão com Deus. Guardar mágoa não protege, adoece. Superar esse hábito começa com uma decisão, não com um sentimento. Você não precisa sentir vontade de perdoar para perdoar. Comece orando, entregando a dor a Deus e escolhendo liberar. Com o tempo, a cura acompanha a obediência e a vida volta a fluir. Hábito 8. Viver no automático sem propósito. Acordar, trabalhar, comer, dormir e repetir. Muita gente vive assim, sem perceber que está apenas sobrevivendo. Não é que a pessoa seja preguiçosa ou irresponsável, ela só perdeu a consciência do propósito. No cotidiano, isso aparece quando a pessoa vive cansada, mesmo sem fazer tanto. Tudo parece pesado, sem graça, sem sentido. Ela não sabe explicar, mas sente um vazio constante. Isso atrasa a vida, porque quem vive sem direção aceita qualquer caminho. A Bíblia ensina que quando não há visão, o povo se perde.
Sem propósito, as decisões ficam confusas e os sonhos vão sendo engavetados. Deus nunca criou ninguém para viver no modo automático. A palavra mostra que cada vida tem significado e que fomos criados para boas obras, preparadas com antecedência. Ou seja, existe um plano, mesmo que você ainda não veja. Viver com propósito não significa saber tudo sobre o futuro, mas viver com intenção no presente. É perguntar: Deus, o que o Senhor quer trabalhar em mim hoje? Pequenas respostas diárias constroem grandes direções. Para vencer esse hábito, a Bíblia ensina busca e alinhamento. Separe momentos para refletir, orar e ouvir. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais clareza você ganha. E clareza traz leveza, foco e avanço. Hábito 9. Confiar. Mais em si mesmo do que em Deus. Confiar em si mesmo parece maturidade. Afinal, somos incentivados o tempo todo a sermos autossuficientes. O problema começa quando essa confiança vira independência de Deus. No dia a dia, isso aparece quando a pessoa só ora depois que tudo dá errado. Ela planeja sozinha, decide sozinha, carrega tudo sozinha. Deus vira um último recurso e não o primeiro. Isso atrasa a vida porque carregar tudo sozinho cansa. A Bíblia nunca ensinou autossuficiência. Ela ensina dependência saudável de Deus. Quando você tenta controlar tudo, você vive ansioso e sobrecarregado. Em Provérbios, a palavra orienta a confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Deus enxerga o que você não vê. Confiar em Deus não elimina a responsabilidade, mas traz direção. Ele não toma decisões por você, mas te guia para decisões melhores. Quando você coloca Deus no centro, o peso diminui e a paz aumenta. Para vencer esse hábito, a Bíblia ensina entrega diária. Antes de decidir, ore. Antes de agir, consulte a palavra. Com o tempo, confiar em Deus deixa de ser esforço e se torna estilo de vida. E a vida começa a fluir com mais leveza. Hábito 10. Ignorar pequenas correções. Esse é um dos hábitos mais perigosos, justamente porque parece inofensivo. Pequenas correções surgem como alertas. Um conselho que você ignora, uma palavra que incomoda, um erro recorrente que você minimiza. Nada grave. Pelo menos é o que parece no começo. No dia a dia, isso aparece quando alguém diz: "É só meu jeito, sempre foi assim, não tem problema." A pessoa percebe os sinais, mas prefere não lidar com eles. Só que pequenas falhas ignoradas se acumulam e uma hora cobram um preço alto. Isso atrasa a vida, porque correção é proteção. A Bíblia ensina que Deus corrige quem ama, não para humilhar, mas para alinhar. Quando você rejeita correção, você rejeita crescimento. E sem crescimento, a vida entra em ciclos repetitivos. Em Provérbios, a palavra diz que quem ama a disciplina ama o conhecimento. Mas quem odeia a correção é insensato. É forte, mas verdadeiro. Não aceitar correção hoje pode significar dor muito maior amanhã. A Bíblia mostra que grandes quedas quase sempre começam com pequenos alertas ignorados. Deus fala de forma suave antes de permitir algo mais duro. O problema não é errar, é insistir no erro depois de ser alertado. Para vencer esse hábito, a orientação bíblica é humildade. Peça a Deus um coração ensinável. Ouça conselhos, avalie críticas, reflita antes de se defender. Pequenas correções aceitas no tempo certo evitam grandes dores no futuro e aceleram o amadurecimento. Depois de ouvir esses hábitos, a pergunta não é mais: "Isso acontece comigo?", porque em algum nível acontece com todos nós. A pergunta real é: o que você vai fazer com aquilo que agora você entende? A Bíblia nunca expõe para condenar. Ela revela para transformar. Se Deus trouxe clareza hoje, não é para te envergonhar, é para te libertar. Conhecimento sem atitude não muda nada.
mas conhecimento aplicado muda destinos. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece com um hábito, apenas um. Aquele que mais falou com você, aquele que mais doeu ouvir. Normalmente é esse que está travando mais áreas da sua vida. Lembre-se, Deus trabalha com processos, não com mágica. Cada pequeno ajuste feito com sinceridade gera um grande impacto ao longo do tempo. O céu se move quando você decide se alinhar. Ore pedindo direção, mas também esteja disposto a agir. Fé sem atitude vira apenas discurso. Mas quando fé e obediência caminham juntas, a vida começa a destravar. Talvez você tenha percebido hoje que o atraso que tanto te incomodava não era falta de capacidade nem falta de bênção. Era um hábito que precisava ser quebrado. E isso é uma boa notícia, porque hábitos podem ser mudados. Deus não espera perfeição, Ele espera disposição. Um coração ensinável, humilde e aberto à transformação. Quando você ajusta o que parece pequeno, Deus cuida do que parece grande. Não saia desse vídeo apenas refletindo, saia decidido. Decidido a viver com mais consciência, mais fé e mais alinhamento com a palavra. Pequenas mudanças diárias constroem uma vida firme. Se esse conteúdo falou com você, use isso como um marco. Hoje pode ser o dia em que você deixou de viver no automático e começou a viver com propósito. E lembre-se, quando Deus alerta, é porque Ele ainda está cuidando. E quando você responde ao alerta, a vida começa a avançar.